O livro, né, que a gente pegou para fazer o trabalho, no caso, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. E daí, no livro, ele é dividido em 3 partes, pelo que eu consegui entender ali do livro, né? Tá. Sim, a primeira parte fala mais de quem era realmente Policarpo, né? Que era um patriota, assim, máximo. Que tudo ele prezava pra ser do Brasil. Pô. Tá, e a segunda parte? Tá, a segunda parte é aquela lá que ele fala da agricultura, né? Que ele acha que as terras do Brasil são as melhores que tem no planeta pra plantar. E inclusive mostra os problemas do Brasil. E na verdade não é bem assim, né? Não são os melhores, até ele tem vários problemas nas plantações que ele faz. Pois é. E ele é atacado por formigas. E num episódio, saúvas invadem as plantações Saúva dele. é a mesma coisa que formiga. Não, é aquela da bundinha gorda. Mas, tá, e na terceira parte... E na terceira parte do livro, daí falando sério agora, na terceira parte do livro, ele se inscreve pra trabalhar Escreve não, né? Tipo, como é que se fala pra... Se alista pra ser lá ele é pra voluntário na revolta armada. Revolta da armada. E ele trabalha como carcereiro. Só que dele e o maior ídolo dele é o Marechal Floriano Peixoto. Que no caso como é o período da República, né? É o presidente do Brasil. E daí ele fica muito indignado com isso, né? Porque ele olha as situações dos prisioneiros de guerra depois. Ele tá como um carcereiro, né? E daí ele vê várias execuções injustas e tudo de várias pessoas e tal. E daí ele manda uma carta pro Floriano falando disso. E ele acha que o Floriano vai levar ele a sério, né? Só que não é também meio assim. Pois é, e nesse vídeo que a gente vai fazer, a gente vai mostrar o triste fim de Policarpo. Sabe quem é o Lima Barreto? Eu só sei que ele foi um escritor brasileiro. Pois é, foi um grande escritor brasileiro, embora na época dele ele não fosse muito valorizado. Inclusive, no enterro dele, quase ninguém foi. Sabe quem foi? Vagabundos, pobres e anônimos. Nenhum autor famoso foi. Por que não? Pois é, a vida dele foi muito conturbada, né? Ele nasceu em 1881 no Rio de Janeiro. E o pai dele tinha muitos problemas com álcool e tal. E isso também meio que foi marcando assim a vida dele. Porque ele teve que sair, inclusive, do colégio para poder cuidar do pai dele. E durante toda a vida dele, ele ficou com aquilo impregnado, né? Tanto, sim, aquela vida depressiva e tal, aquele ambiente familiar depressivo, que ele acabou pegando, digamos assim, pegando esse gênio, ou sendo afetado por isso, que ele também foi procurar o álcool. Inclusive, ele foi internado 2 vezes num hospício. Mas ele não pode ser considerado só como um louco, assim, ele era muito inteligente. Mas para aquela época ele era muito pouco reconhecido. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a obra mais importante dele, ele tem muitos dados autobiográficos do Lima Barreto. Por exemplo, ele expunha os problemas do Brasil daquela época. Ele não deixava as coisas passar. Ele, como jornalista, ele atuou em várias revistas e participava em várias publicações. Ele mostrava muitos dos problemas que o Brasil tinha, tanto na política, da corrupção, quanto daqueles votos meio que influenciados, né? E também os problemas do campo também, que não valorizava nada, assim, os agricultores e tal. Mas o interessante dele é que ele fazia parte da escola pré-modernista, né? Que já tinha perdido totalmente aquela história do romantismo, de ficar pintando amor e tal. Ele era um cara que falava mesmo, e falava muito de loucura também. E outra obra dele que é muito importante é Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, um nome absurdamente grande. Michael Jackson. Afonso Henriques de Lima Barreto era mestiço, pobre e socialista. Ou seja, ele era excluído e discriminado de todas as maneiras na sociedade do Rio de Janeiro, no lugar que ele sempre viveu. Inclusive, o Rio de Janeiro é cenário de praticamente todas as suas obras, não digo, mas a maioria das suas obras. Só que ele não mostrava a alta sociedade do Rio de Janeiro. E nas suas obras ele mostrava todas as camadas da população mais pobres.
e menos abastadas. Ele não mostrava a elite, ele mostrava o povão. Ele mostrava os trabalhadores, ele mostrava as donas de casa, as moças casadoras. E isso é algo muito presente em todas as suas obras. Todos eles compõem os personagens e os protagonistas da sua obra, de toda a sua obra. Ele estudou no colégio Dom Pedro II e na escola politécnica, em engenharia, só que ele não terminou e resolveu seguir carreira pública, ele era servidor público. E daí isso foi necessário porque ele precisava ganhar dinheiro para poder cuidar do pai dele. Mas mesmo assim ele não era rico. Ele conseguiu concluir os estudos dele e fazer fama, assim, porque o padrinho dele era o Visconde de Ouro Preto, que acabava ajudando bastante financeiramente. Ele publicou em vários jornais e escrevia contos e tudo, mas mesmo assim ele tinha aqueles problemas com álcool. Depois de ser internado, ele morreu muito cedo, morreu com 41 anos, em 1922, no Rio de Janeiro mesmo, lugar que ele nunca saiu, mas ele não foi reconhecido. Só lá em 1999, ele teve a primeira biografia realmente válida dele. E muito recentemente que ele está sendo reconhecido e posto realmente ao lado de Machado de Assis, Guimarães Rosa, grandes escritores brasileiros. Só recentemente que a gente pôde realmente conhecer a obra do Lima Barreto. Então, a obra que nós escolhemos para ler é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que conta a história do Policarpo, que era um servidor público que passou muito tempo da vida dele pesquisando e se interessando pelo Brasil e por todas as suas riquezas e tudo, e isso acabou deixando nele um forte sentimento de nacionalismo e patriotismo. Ele era muito extremista, ele levava o país muito a sério, essa questão de patriotismo e nacionalidade. Ele nasceu ali, então ele queria desfrutar de tudo que tinha na terra, no Brasil. Só que ele é um personagem muito ingênuo. E ele é considerado também como o Dom Quixote nacional, porque pela sua ingenuidade, né? E por até mesmo depois ficar um pouco maluco, meio Claro, pirado. Porque essa situação do nacionalismo chegava ao extremo. Ele chegava a comer as coisas do Brasil, a usar só roupas feitas do Brasil, de material brasileiro, livros na casa dele que ele tinha de tudo, desde política, história, geografia. Eram só de autores brasileiros. Autores tanto da literatura quanto, sei lá, famosos, assim. Todos eles, tudo do Brasil, tudo. Uma biblioteca muito rica. E ele também valorizava toda a cultura. Até ele se interessou muito por aprender violão, que naquela época muitos consideravam quem sabia tocar e quem ficava tocando, assim, que era uma pessoa sem eira nem beira, sabe? Que não tinha casa, não tinha família. Que nesse tempo do Brasil República é que começou a população, no caso das modinhas, né, que tocavam violão, só que as pessoas, elas gostavam, elas faziam as rodinhas, ouviam os compositores, só que elas achavam completamente fora de, vamos dizer, do contexto, assim, tipo, era legal de estar ali, vamos dizer, só que não... A profissão em si, digamos, a profissão, entre aspas, não era reconhecida, não era visto com bons olhos. Era tipo com pessoas como se fossem vagabundos, que não tinham nada que fazer e ficavam compondo modinhas. E aí, Ricardo? Tudo bem contigo, cara? Vamos aprender a tocar violão. Vamos. E aí, o que a gente vai aprender na aula hoje? Hoje nós vamos aprender o Ré. O Ré. Já ouviu falar? Já ouvi, mas eu não sei como é que se faz. É bem simples. Ó. Dedo aqui. Aqui. E aqui. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu peguei. Dedo aqui, né? Aqui e aqui, né? Não. Ao contrário. Esse dedo aqui
Esse daqui na primeira, na segunda. Ah, tá, Isso. aqui. Não, Aqui. Isso? na segunda. Ah, Aí mesmo. tá, aqui então. Não, na segunda. Ah, tá, na segunda. Ah, tá. Boa. Ah, tá. Até como o Anderson disse, ele era tão sem ambição assim, que ele não se preocupava em guardar o dinheiro dele ou ficar participando das rodas sociais. Ele até tinha um amigo que era muito cheio de dinheiro, assim, muito rico, muito famoso, que era o Corleone, que era o compadre dele, que ele já tinha ajudado ele financeiramente para ele subir na vida, e ele sempre ficou muito grato. E daí tanto que ele deu pro Policarpo batizar a filha dele, a Olga. E o Policarpo tinha um grande amor pela Olga e ele cuidava muito dela, e ela também, era recíproco. Tá, na obra em si, daí ela é dividida em 3 partes, né?